Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto Dory Banks, de Bruce Sterling. Fatos reais, em sua maior parte. Lester Banks nasceu na Califórnia em 1948. Publicou seu primeiro artigo em 1969, uma resenha frenética, publicada às pressas na Rolling Stone, sobre o LP Kick Out the Jams, do MC5. Meio involuntariamente, Lester Banks foi evoluindo pouco a pouco. De estudante bebedor de Romilar foi se tornando crítico profissional de rock. Essa era uma profissão sem muitos antecedentes, em 1969, de modo que Lester foi forçado a aprender o ofício à medida que o exercia. Teve que farejar o caminho certo, por assim dizer. Mas Lester tinha antenas culturais afinadíssimas. Por exemplo, foi ele quem inventou a expressão punk rock. Esta é a maior dívida da posteridade para com a obra de Lester Banks. Lester não é hoje tão famoso quanto foi em outras épocas, antes de sua morte. Mas durante os anos 70 ele redigiu cerca de 1 milhão de resenhas de discos, para o Cream e o Village Voice e o NME e o Who Put the Bomb. Ele gostava de se debruçar sobre sua velha máquina de escrever e despejar sobre ela toneladas de textos estilo beat enquanto o Velvet Underground ou os Stooges rugiam na vitrola. Isso transformava a vida dos vizinhos num verdadeiro suplício, mas na opinião de Lester eles não mereciam menos do que isso. O negócio era épater les bourgeois. Lester era um animal sociável. E, na verdade, comparecer a festas era uma obrigação profissional. Lester era o tipo do sujeito que todo mundo gosta de ter por perto, porque tinha uma língua afiada e veloz. Seu diálogo era esperto, agressivo, rude, absurdista. Lester equivalia a uma banda de rock compactada num homem só, pelo menos até a hora em que se embebedava. Sementes de noz moscada, Romilar, beladona, anfetamina, todas estas drogas Lester mantinha sob controle. Mas o álcool pareia rachá-lo em dois, fazendo com que de dentro começasse a escorrer um filete enegrecido, cheio de rancor e sofrimento, como um vazamento num tanque de óleo. Isso, já perto do fim, mas Lester não tinha noção de que o fim estava perto. Tinha mais ou menos deixado de beber. Uma única cerveja já era o bastante para deixá-lo entregue às sessões de autopunição. Lester estava com 33 anos, e cansado de ser um dos porta-vozes de uma época, estava insatisfeito, e o material que vinha escrevendo nos últimos tempos já não tinha muito a ver com o ambiente que o cercava e que o havia tornado famoso. Lester disse aos amigos que pretendia sair de Nova York e dar um tempo no México, trabalhando num romance sério, uma coisa profunda, cara, sobre assuntos sérios. Desta vez seria uma coisa para valer. Estava disposto a ir até o fundo, mergulhar nas entranhas da cultura ocidental, expor sua verdadeira essência, seus verdadeiros sentimentos. Aconteceu, no momento, que em abril de 82 Lester pegou uma forte gripe. Nessa época já morava sozinho, devido à morte recente da mãe, que era testemunha de Jeová. Não havia ninguém para lhe fazer uma canja de galinha, e a gripe foi tomando conta. Gripe é uma coisa traiçoeira, parece que está só esperando o momento certo para tomar conta do corpo do sujeito. Lester mastigou umas pastilhas de Darvon, mas, em vez de produzir a costumeira sensação de estar flutuando no espaço, as pílulas o deixaram com a cabeça enevoada, embrutecida, cheia de desespero. Ele se sentia demasiado fraco para sair de casa ou sustentar um bate-boca com uma multidão de médicos e enfermeiras, e a única saída foi mastigar mais Darvon. Aí, teve uma parada cardíaca. Não havia ninguém por perto para tomar alguma providência, de modo que ficou ali por uns 2 dias, até que um amigo apareceu para fazer uma visita e o encontrou. Mais fatos reais, ou quase. Dory Seda nasceu em 1951. Era uma cartunista, da linha underground. Não chegava a ser famosa, pelo menos no círculo de pessoas que Lester frequentava, mas afinal ela não vivia de megafone em punho alugando o ouvido alheio para se proclamar uma lenda viva. De qualquer modo, tinha uma porção de amigos em São Francisco. Dory criou uma história em quadrinhos intitulada Noites Solitárias. Uma história em quadrinhos pouco comum para aqueles que não têm lido quadrinhos de humor nos últimos tempos, porque em Noites Solitárias não havia muito humor, a menos que você seja do tipo que se diverte com a leitura de narrativas brutalmente sinceras sobre relações pessoais frustradas. Dory também publicou uma grande quantidade de trabalhos na revista Verdo, que pertencia ao mesmo universo de Rua Krum, famoso por criações como Keep on Truck e Fritz the Cat. R. Krum disse certa vez: histórias em quadrinhos são feitas de palavras e desenhos. E você pode fazer qualquer coisa com palavras e desenhos. Como manifesto, era uma palavra de ordem tipicamente americana,
e Dory considerou esta uma verdade evidente por si mesma. Dory sonhava em ser uma verdadeira artista, mesmo no interior daquele mundo minúsculo e obsoleto típico dos anos 80. As histórias em quadrinhos, ou novelas gráficas, se você prefere uma denominação mais sofisticada, eram um meio em efervescência, e ela teve que usar a intuição para abrir caminho dentro dele. Pode-se acompanhar essa luta através de seus quadrinhos, sempre impiedosamente autobiográficos. Dory circulando pelo Café La Bohème, tentando trocar vales-refeição por cigarros. Dory vivendo em armazéns abandonados e cheios de correntes de ar na Shabby Hippie Section de São Francisco, desenhando sob o círculo de luz da claraboia, e discutindo com o namorado de sua companheira de quarto. Dory poupando níqueis para poder pagar um tratamento de sarna para o cachorro. Os quadrinhos de Dory estão cobertos de pontas de cigarros e atulhados de garrafas vazias de vinho. Ela era, numa definição clássica, selvagem, ingênua e autodestrutiva. Em 1988 sofreu um acidente de automóvel que lhe partiu a pelve e uma clavícula. Teve que ficar um tempo enorme deitada, entregue à dor e ao tédio. Para se distrair, passava o dia bebendo, fumando e tomando analgésicos. Pegou uma gripe. Tinha uma porção de amigos que a adoravam, mas ninguém imaginava que estivesse tão mal. Provavelmente ela mesma não sabia. Foi afundando cada vez mais, até um ponto em que não pôde mais voltar sozinha à tona. Em 26 de fevereiro teve uma parada cardíaca. Tinha 36 anos. E agora chega de fatos verdadeiros. Vamos para as pequenas mentiras que consolam. Acontece que, no momento exato em que uma nuvem maligna carregada de vírus da gripe flutuava no espaço à espera dos quentes e hospitaleiros pulmões de Lester Bangs, o destino, na pessoa de Atropos, aquela que tece os eventos futuros, saltou um ponto em seu intrincado tricô. Mas, um nó aqui, um ponto reverso acolá, que diferença faz? Tudo não passa de simples vidas humanas, não é mesmo? O resultado disso é que Lester, em vez de inalar a invisível nuvem de contágio expelida por um bêbado que passa, escapa por pouco de ser atropelado por um táxi. Este pequeno susto, em seu trajeto de volta da Delicatessen, é o bastante para arrancar Lester de seus devaneios dosmáticos. Está na hora, pensa ele, de cair fora desta cidade e dar uma esticada até o sol do meu bom México. Lester se dispõe a encarar de vez seu grande romance americano. Todos os meus amigos são eremitas. E é verdade. Entre os amigos mais sofisticados de Lester, o hábito de sair de casa praticamente desapareceu. Sempre à frente de sua própria época, esse grupo de boêmios já deixou para trás a fase rock and roll. Ainda usam jaquetas de couro negro, ainda viram noites em claro, ainda odeiam Ronald Reagan com uma fantástica virulência, mas não saem mais de casa. Cultivam agora um estilo de vida ainda sem nome, mas que o sociólogo Faith Popcorn, e como se pode questionar a opinião de alguém com o nome de Faith Popcorn, irá batizar anos depois de vidas encapsuladas o apartamento de Lester em Nova York, além de não ser muito limpo, abriga em seu interior um total aproximado de 8 zilhões de LPs de rock, blues e jazz. Pilhas e pilhas de livros se amontoam por toda parte. William Burroughs, Hunter Thompson, Celine, Kerouac, Huysmans, Foucault e dúzias de exemplares encalhados de Blonde, a biografia da banda escrita por Lester. LPs e compactos são levados pelo correio todos os dias. De início as pessoas mandavam os discos para Lester na esperança de que ele escrevesse uma resenha a respeito. Hoje, no entanto, é apenas uma tradição. Lester se transformou num poço coletor de dados sobre contracultura. As pessoas lhe mandam discos apenas porque ele é Lester Bangs, e fim de papo. Com as mãos ainda trêmulas depois de ter sido roçado tão de perto pela morte, Lester fica a olhar aquele produto de toda uma vida de pilhagem cultural e sente-se tomado por um acesso de náusea sartriana. Domina o impulso de correr até a geladeira e abrir a derradeira lata de cerveja Blatz. Em vez disso, engole uma bolinha e liga para uma companhia aérea para acertar sua jornada mexicana. Depois de discutir aos gritos com a recepcionista um caso terminal de estupidez, compra uma passagem para São Francisco, o máximo que é possível conseguir assim e em cima da hora. Arruma a bagagem num piscar de olhos e desaparece dali. A manhã seguinte encontra Lester exausto, tenso, e do lado errado do continente. A única mala que levou é uma mochila do exército contendo sua Olímpia portátil, um pacote de folhas de papel ofício, algumas camisas, frascos com um variado sortimento de drogas e uma edição de bolso de Moby Dick, cuja releitura é um projeto que acalenta há anos. Lester pega um táxi no aeroporto e diz ao motorista para ficar simplesmente rodando por aí. Ele sente uma compulsão indefinível, uma necessidade de se embeber das vibrações locais. São Francisco traz de volta à sua mente a época em que trabalhou na Rolling Stone, antes de Venner despedi-lo por ter tratado mal algumas estrelas de rock. Foda-se Venner, pensa ele. Foda-se esta cidade, que durante uns poucos meses em 67 quase se transformou no reino de Avalon.
e que desde então só fez mergulhar no tobogã do inferno. A silhueta semifamiliar daquelas ladeiras parece fervilhar de memórias, avatares, talismãs. Decadência, meu velho, uma morte afetiva sem atenuantes. Tudo se encadeia no pensamento de Lester, num borbulhante caldeirão mental. Filmes pornô, discotecas, sintetizadores unindo a sangue frio, pet rocks, SM, cultos porras loucas de autotranscendência, wine through intimidation, todos os aspectos da guerra invisível devorando lentamente a alma do mundo. Cerca de 1 hora depois, manda o táxi parar num lugar qualquer. Sente necessidade de café, de açúcar branco, de seres humanos, talvez de um pudim de queijo. Quando Lester se vira para pagar o táxi, tem um vislumbre de sua imagem no vidro, um sujeito atarracado, sem emprego, com 33 anos, enfiado numa jaqueta de motoqueiro, como o rosto pálido de um drogado nova-iorquino e um bigode engomado tipo Fu Manchu. Obesidade galopante, paura galopante, nenhuma desculpa possível, Banks. Lester dá uma bruta gorjeta ao motorista. Pode se gabar, amigão, você acaba de conduzir o Oswald Spengler do futuro. Lester cambaleia para dentro do café, que está repleto de gente e cheira a cravo e patchouli. Vê de longe, numa mesa de fórmica, 2 punks fumando um cigarro atrás do outro. Tipo anfetomaníacas, mas com bronzeado da Califórnia. O tipo de mulher, pensa Lester, que senta no chão de pernas cruzadas e é incapaz de trepar com você, mas está perfeitamente disposta a descrever em detalhes toda a complexidade de sua Weltanschauung pós-existencial. Altas e esguias e com os olhos repletos de loucura e más notícias. Seu tipo predileto, sem tirar nem pôr. Lester senta na mesa das duas e desdobra diante dela seu mais profissional sorriso. E aí? Divertindo-se? Diz Lester. Elas o olham como se fosse maluco, coisa que ele é de fato, mas daí a pouco consegue extrair seus nomes, Dori e Christine. Dori usa meias de malha negra, botas de cowboy, um corpete sem alças de segunda mão coberto por velhíssimas penas cor-de-rosa. Seu longo cabelo castanho escuro está todo raiado de louro. Christine usa um bustier negro de tricô, uma saia de couro e a tatuagem de uma caveira sobre o estômago. Dori e Christine nunca ouviram falar de Lester Banks. Elas não leem muito. Elas são artistas. Fazem cartoons. Quadrinhos underground. Lester revela um certo interesse. Manifestações da estética do lixo exercem sempre uma atração sobre ele. Esse tipo de coisa parece tão americano, a nobre e indomável América feita de refugos europeus sem raízes, recolhendo do chão o lixo pop e fazendo brilhar mais que o Koinor. Transformar histórias em quadrinhos em arte, que atividade mais tragicamente inútil, pior ainda que o rock and roll, já que nem sequer engorda uma conta bancária. Lester diz isso, para ver a reação delas. Christine se levanta e vai encher seu copo. Dori, que está medianamente inquieta com esse baixinho de olhos avermelhados e seu jeito arrogante de chega mais, resolve dar-lhe em revide uma carga dupla de chega pra lá. A qual consiste em escancarar diante dele uma visão panorâmica do respiradouro do inferno, ou seja, de sua vida cotidiana. Dori acende um camel na derradeira brasa do anterior, sorri para Lester exibindo a falha entre os dentes da frente e diz com entusiasmo: E cachorros, Lester? Você gosta de cachorros? Pois eu tenho esse tal e é uma loucura, ele tem eczema e vive cheio de feridas abertas pelo corpo todo, e tem um cheiro que, pelo amor de Deus, não posso nem chamar os amigos para ir lá em casa, porque ele costuma enfiar o focinho entre as pernas das pessoas, sabe como é? E fica lá fungando, fungando. Quero gritar com a alegria de um cachorro doido no poço fumegante de uma capela mortuária, diz Lester. Dori regala os olhos. Foi você que escreveu isso? Sim, diz Lester. Onde estava você quando Elvis morreu? É alguma pesquisa? Pergunta Dori. Não, é só uma coisa que eu estava pensando, diz ele. Circulou uma história por aí que eles iam desenterrar o corpo de Elvis e examinar seu estômago. Para ver se há sinais de drogas, sabe como é? Você consegue imaginar isso? Quer dizer, a emoção do cara, enfiando a mão e o antebraço, até o fundo, nas tripas podres de Elvis Presley, e apalpando o forro do estômago, o fígado, os rins, e retirando a mão daquelas entranhas, em triunfo, segurando um punhado de migalhas de percodans e disoxins e coaludes, e esse é que é o grande lance, Dori. Você joga na boca esses restos de comprimidos, engole. E aí você consegue um barato com as mesmas drogas que Elvis, o rei, usava, veja bem, não somente as mesmas marcas, mas as mesmas pílulas, misturadas com pedaços das entranhas dele, de modo que em última análise você estará comendo o rei do rock and roll. Quem foi que você disse que era? Pergunta Dori. Um crítico de rock? Pensei que estava gozando com a minha cara. Lester Banks, que diabo de nome mais esquisito.
Dory e Christine estão em atividade desde o início da noite, dançando ao som de Darby Crash and the Germs, absorvendo vibrações como se fossem heroína. Lester protege os olhos com a mão para observá-la melhor. A tal Dory é uma mulher com mais de 30, mas segura sem problemas a roda viva excêntrica da vida à noite, a grande e radiosa alegria da boêmia pop americana. Vá se fuder, por pensar que eu sou assim tão vazia. Por baixo da pele da atitude que ela cultiva, Lester pode sentir, debatendo-se, um esqueleto de puro desespero. Existe um vácuo rodeado de medo e tristeza na medula de seus ossos. E ele andou escrevendo sobre algo parecido, nos últimos dias. Eles conversam mais um pouco, a maior parte sobre a cidade, suas modas passageiras. Discutem, mas ele está interessado. Dory boceja com um tédio fingido e fica de pé para ir embora. Lester repara que Dory é mais alta do que ele. Isso não o incomoda. Ele consegue o telefone dela. Lester desaba na cama de um Holiday Inn, e no dia seguinte deixa a cidade. Passa uma semana numa pensão em Tijuana com seu grande romance americano, que afunda cada vez mais. Deprimido e quase em pânico, escreve pequenos bilhetes de incentivo para si mesmo. Burroughs tinha quase 50 anos quando escreveu Nova Express. Vamos lá, velho, você tem apenas 33. Está falido, fudido, acabado. Você é um pedaço de lixo que vem boiando até bater na praia. Mas é nesse lixo que está a sua salvação. Em qualquer pequeno pedaço dele, em qualquer pedaço de sua irrelevância. Se conseguir descrevê-lo, não adianta. Ele está fudido. E sabe disso, andou relendo ultimamente seus álbuns de recortes, aqueles artigos em papel jornal amarelado, pensando, isto é que era uma coluna, velho. Eu Cajon. Você pode pensar, puxa, um jovem e rebelde escritor de rock como este pode falar sobre qualquer coisa, não é mesmo? Sexo, drogas, violência, festas à base de mazola com tietagem de ninfetas da Indonésia, Nancy Reagan fodida em público por uma horda de morsas machos na última lona. Mas a verdade é que quando você lê de uma só enfiada uma porção das resenhas de rock de Lester Bangs, aquele blá 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 todo parece exalar um perfume hermético, delicado, como acontece com certos sonetos do século XVIII. É como dançar acorrentado, é como enxergar o mundo inteiro através das pequenas janelas cromadas de uns óculos escuros Silva Fi. Lester Bangs não passa de um consumado romântico. Ele é, afinal de contas, um homem que acredita seriamente mesmo que o rock and roll pode salvar o mundo. E quando ele escreve alguma coisa que não seja um improviso de virtuose sobre o que está errado na cultura ocidental e como ela não pode sobreviver a não ser que agarre a si mesma pelos fundilhos da mente e se revire pelo avesso, acha que desperdiçou o dia. E agora Lester, abandonando precipitadamente a máquina de escrever para sapatear sobre as baratas da pensão, começa a entender que é ele quem vai ter de virar a si próprio pelo avesso. Crescer ou morrer. Crescer para tornar-se alguma coisa mas ainda não faz ideia do que. Sente-se abatido. E Lester se embebeda. Começa com Tecate, depois abre caminho até a tequila. Quando acorda, está com uma dor de cabeça assassina. A vida é algo apavorante e desprovido do menor sentido. Ele se abandona a impulsos inexplicáveis. Ou, em outras palavras, Lester se permite seguir os luminosos impulsos artísticos de sua intuição. Ele volta a São Francisco e telefona para Dory Seda. Dory, nesse intervalo, já checou com seus amigos e comprovou que de fato existe um crítico de rock chamado Lester Bangs, e que o próprio é um sujeito razoavelmente famoso. Certa vez subiu ao palco com a J. Geus Band, tocando Máquina de Escrever. É um cara importante, o que talvez explique o fato de ser tão pretensioso. Num rasgo de audácia, Dory liga para o número de Lester Bangs em Nova York e reconhece sua voz na secretária eletrônica. Sim. É o próprio. Por uma zebra do destino, cruzou com o famoso Lester Bangs e ele tentou passar-lhe uma cantada. E acabou não rolando coisíssima alguma. Noites solitárias para você, Dory. Aí, toca o telefone e é Lester. Está de volta à cidade. Dory fica tão alvoroçada que acaba sendo muito mais simpática com ele do que pretendia. Dory sai com ele. Vão aos clubes de rock. Lester não paga nunca, não é preciso. Tudo o que faz é murmurar ao ouvido das pessoas e elas o deixam entrar e lhe arranjam uma mesa. Gente desconhecida surge do nada para apertar com entusiasmo a mão de Lester e ficar borboleteando em redor da mesa. Lester acha a música um saco, e aí não é mais pose, ele sabe que é um saco, já ouviu aquilo tudo. Fica por ali, bebericando um clube soda atrás do outro, como um guru, distribuindo beats de intuição cósmica entre bundas moles de Hollywood e traficantes de cabelo comprido e spandex negro. Como se isso fosse, para ele, uma espécie de profissão. Dory não consegue acreditar que Lester esteja se dando a todo esse trabalho simplesmente para meter-se entre as pernas dela.
Ele não parece um cara incapaz de arranjar mulher e a relação que está surgindo entre os dois não é a coisa mais deslumbrante que já extasiou a Terra. Toda a mise-en-scène de Lester tem qualquer coisa de alienígena. Mas afinal de contas tudo aquilo é divertido e não dá muito trabalho. Tudo que Dory tem que fazer é enfiar aquele festival de roupas que parecem doadas pela Cruz Vermelha e ser a garota que está com Lester. Dory gosta de se sentir invisível, de observar as pessoas sem que elas percebam. Ela vê nos olhos do pessoal que cerca Lester uma curiosidade tipo quem diabo será ela? Dory acha isso muito engraçado e usa guardanapos de papel para fazer caricaturas dos tipos mais grotescos. Na noite seguinte, prega aquilo em seu livro de recortes e desenha balões com diálogos. Ótimo material. E Lester é um cara muito divertido, de certo modo. É esperto, seu humor não é do tipo predatório, e sim do tipo terror absurdista, que o faz às vezes dizer coisas profundas sem forçar a barra e mesmo sem perceber o que está dizendo. Mas quando ele pensa que está sendo tremendamente engraçado, aí é que se torna deprimente. Dory se inquieta pelo fato de ele nunca beber quando saem juntos, para ela é um mau sinal. Ele não entende praticamente nada de arte ou de desenho, veste-se como um jeca, dança como um urso amestrado. E Dory acaba de se apaixonar por ele, e já sabe que isso vai acabar com a porcaria de coração que ainda lhe resta. Lester deixou de lado, por enquanto, o romance que está escrevendo. Isso não é nenhuma novidade, uma vez que há mais de 10 anos que se dedica ao livro em surtos espasmódicos e sem esperanças. Mas, agora, o caso com Dory drena todas as suas energias. Lester está amedrontado ao perceber que essa mulher inacreditável vai se arremessar sobre ele com unhas e dentes. A essa altura já viu bastante do trabalho dela para reconhecer que ela é possuída por uma espécie de gênio louco. Pode farejar isso. As vibrações que ela emana são intensas como o cheiro dos pântanos de Everglades. Mesmo quando está vestindo seu roupão mais desleixado e com os pés enfiados em chinelos de lã imitando coelhinhos, com o cabelo desgrenhado, sem maquiagem, a cara amassada de sono, ele consegue perceber ali algo semelhante à porcelana de Dresden, alguma coisa frágil e preciosa. E o mundo parece um torvelinho de violência primal, afundando na entropia ou pegando em armas para o Armagedon, e ninguém pode fazer porra nenhuma para evitar isso. Então, como pode pensar em ser feliz com ela sem ser punido por isso? Durante quanto tempo vão poder violar as regras até a nova polícia botar a porta abaixo? Mas não acontece nada de terrível com os dois. Simplesmente continuam vivendo. Até o dia em que Lester é apanhado de surpresa por uma nuvem virulenta de dólares hollywoodianos. Ele tinha acabado de escrever um roteiro desses bem estúpidos, bem comerciais, sobre as cambalhotas descartáveis de uma banda heavy metal, e sem aviso prévio os caras lhe pagam $80 mil pela coisa. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Percebe com lúcido horror que acaba de se vender. Para comemorar a ocasião, Lester compra um suprimento de pó, 6 gramas de cristal de metedrina e aluga um enorme Cadillac branco. Convence Dory a juntar-se a ele numa fantástica excursão kerouaciana pelo coração selvagem da América. Os dois entram no carro rindo como hienas e partem na direção do desconhecido. 4 dias depois, estão em Kansas City. Lester está estirado no banco traseiro do carro, num semitorpor cortado por sobressaltos, meio no estilo Hank Williams. Dory está dirigindo. Os dois não têm mais nada a dizer um ao outro, já que vem brigando desde Albuquerque. Dory, com os dedos cerrados sobre o volante e as narinas em carne viva devido à droga, acaba perdendo o controle do carro. Lester é jogado para fora do banco e desperta. Dory está sem sentidos e sangra por uma enorme ferida no couro cabeludo. O Cadillac está espremido entre os destroços de uma caixa de correio. Lester consegue administrar o pesadelo subsequente durante umas 2 horas, tempo bastante para conseguir socorro e remover Dory para um hospital. Fica sentado ali junto dela, de sentinela, convencido de que pôs tudo a perder, estragou tudo, acabou-se, agora ela vai odiá-lo pelo resto da vida. Meu Deus, ela podia ter morrido. E quando voltar a si, vai ter que encará-la. Esse simples pensamento faz com que algo acabe cedendo dentro dele. Lester foge do hospital, em pânico. Vai parar num clube de rock no centro da cidade, uma minúscula espelunca onde acaba esbarrando numa mesa e se envolvendo numa briga com o leão de chácara. Depois de ser jogado ao chão pela 3ª vez consecutiva, ele se ergue pedindo aos berros a presença do gerente, porque ele vai acabar com aquele filho da puta, e aí surge o dono do clube, cansado, o rosto vermelho, coberto de suor. O dono, cuja própria tragédia pessoal só será abordada aqui muito de passagem, é um sujeito gordo, de cabelos brancos, mastigando um charuto, um negociante de 3ª categoria que tentou modelar sua vida de acordo com a do Coronel Parker, empresário de Elvis, e fracassou.
Ele detesta aqueles garotos, detesta rock and roll, detesta acima de tudo as provocações daqueles ripongas chapados metidos a espertos que ficam berrando ameaças e vivendo como sanguessugas à custa do trabalho de negociantes honestos que querem apenas ganhar a vida decentemente. Ele diz tudo isto a Lester, depois de mandar arrastá-lo até o escritório, que fica por trás do palco. Nas últimas frases, no entanto, o homem está confuso, e quase pedindo desculpas, porque nunca na vida viu alguém tão clara e evidentemente fodido na vida quanto Lester Bangs, o qual ainda consegue manter um mínimo de coerência e usar frases como render-se aos mecanismos do sistema enquanto limpa o sangue que escorre do nariz. E Lester, trêmulo e com os olhos vermelhos, diz para ele: ora vá se fuder, meu irmão, se eu quisesse eu era capaz de tomar conta de um pé sujo como este, em matéria de competência sou mais eu bêbado do que você bom. Eu posso tornar este lugar uma lenda da cultura americana, seu filho da puta. É claro, punk, mas só se tivesse grana, diz o dono do clube. Eu tenho a porra da grana. Mostre aí os papéis, seu merda. E numa questão de minutos Lester fecha o negócio com um aperto de mão e um cheque cruzado. No dia seguinte, na loja do andar térreo do hospital, compra rosas para Dori. Senta na cama junto dela, os dois ficam comparando ferimentos e hematomas, e Lester acaba explicando que torrou toda a fortuna. Agora estão ilhados e perdidos bem no coração da América, onde tudo que se faz na vida é debulhar milho. Para completar o quadro, só fica faltando uma coisa. 3 dias depois, eles se casam diante de um juiz de paz em Kansas City. É desnecessário dizer que o casamento não resolve um só dos problemas da dupla. Durante algum tempo a coisa vira notícia, ganha registro em várias colunas de fofocas das revistas de rock, recebem telegramas de alguns amigos, e a mãe de Dori fica tão satisfeita. Chegam mesmo a receber um bilhete simpático de Julie Burchill, a amazona marxista do New Musical Express que largou tudo para trabalhar nas revistas de moda, e do marido Tony Parsons, o proverbial jovem pistoleiro hippie que agora escreve romances caça-níqueis sobre gangsters do turf. Tony e Julie parecem estar se saindo bem, e isso lhes dá inspiração. Por algum tempo Dori adota o nome de Dori Seda Banks, a exemplo da amiga Aline Kominsky-Krum, mas depois pensa, ora, pra quê? E passa a chamar-se apenas Dori Banks, o que por si só já é um nome bastante esquisito. Lester não pode dizer que é de fato feliz ou coisa que o valha, mas o fato é que está muito ocupado. Ele rebatiza o clube com o nome de Vaxis Travel Lounge, por motivos conhecidos apenas por ele próprio. O clube perde dinheiro de modo consistente e com rapidez. Depois do primeiro mês Lester para de tocar o Metal Machine Music de Lou Reed antes dos shows e isso melhora um pouco a afluência de público, mas o Vaxis ainda é um clube que banca pocket shows excêntricos do circuito universitário, coisa que o público médio ainda não tem como digerir. Pouco tempo depois estão novamente falidos, sobrevivendo das resenhas de Lester. Estariam muito pior do que isso, mas o caso é que Dori fez uma série de posters para divulgar o Vaxis e os posters ficaram tão incríveis que começaram a atrair gente de fato, mesmo que apenas para fitar com perplexidade um desfile de bandas de vanguarda que somente Lester é capaz de escutar. 2 anos depois, eles continuam juntos, só que começaram a ter brigas ferozes onde quebram toda a louça, e um dia em que Lester andou bebendo acabou torcendo o braço de Dori com tanta força que ela pensou que estava quebrado. Felizmente não estava, mas o fato é que ser Mr. Lester Bangs não é nenhuma maravilha. Dori sempre temeu isso, o que ele faz é trabalho, e o que ela faz é uma gracinha. Quantas grandes mulheres artistas existem, por falar nisso, e o que foi feito delas? Foram remendar seus egos rasgados e catar no chão as meias sujas de Mr. Wonderful, e só. Nenhum mistério nisso. Além do mais ela está com 36 anos e mal consegue se manter viva. Pedala a bicicleta amassada através do pavoroso clima do Kansas e vê os yuppies que passam sorrindo com uma cara de "Ei, nós não temos que inventar nossas vidas são inventadas para nós e pode acreditar que isso nos poupa o trabalho de ir em busca da nossa própria alma." Mas de um modo ou de outro eles dão um jeito de ir em frente e há aquelas ocasiões em que as coisas acabam dando certo. Como quando Lester resolve ceder o clube às quartas-feiras para um grupo de garotos negros que pretendem promover uma disco niche, ARG, semanal. E a coisa acaba resultando no início de uma onda de rap scratch que toma conta de Kansas City e acaba dando ao clube um lucro razoável. E a Polyrock, uma banda que Lester de início detesta mas depois resolve bancar rumo ao estrelato, grava um álbum ao vivo no Vaxis. Dori consegue um contrato para fazer uma daquelas vinhetas de animação de 20 segundos para a MTV e vai fundo no projeto. É uma coisa divertida, e aí ela começa a trabalhar com animação em vídeo, o que lhe rende uma nota preta, em termos relativos, além de um Macintosh segundo que recebe de presente de um fã do Vale do Silício. Dori sempre sentiu medo, repulsa e desprezo por computadores, mas esta coisa aqui é diferente.
É um tipo de arte que nunca foi feito antes e que a gente tem que inventar a partir de fragmentos, de muito suor e de ar. E mais nada. É um mundo de portas abertas e sem fim. O romance de Lester continua sem chegar a parte alguma, mas ele acaba escrevendo um livro intitulado Um Guia Racional para o Ruído Horrendo, que acaba se tornando um cult em matéria de Coffeetable Books, e tem um prefácio elogioso escrito por um semiologista francês que está na moda. Entre outras coisas, o livro introduz o termo chipster, descrevendo um tipo de pessoa que, bem, não existia antes de ser descrito por Lester, mas uma vez que ele o definiu tornou-se imediatamente óbvio para todo mundo. Mas eles ainda não são felizes. Ambos têm uma imensa dificuldade em encarar seriamente a noção de fidelidade conjugal. Certa vez tem uma briga feroz a respeito de quem passou herpes para quem e Dory desaparece por 6 meses, de volta à Califórnia. Ali, ela parte à procura das amigas e descobre que as que sobreviveram estão casadas e cheias de filhos, e os velhos amigos estão ainda mais maltrapilhos e patéticos do que Lester. Então, que diabo, não é a felicidade, mas não deixa de ser alguma coisa. Ela volta para Lester. Lester se mostra gentil e atencioso por umas 6 semanas, aproximadamente. O Vaxis está de fato se tornando uma espécie de ponte cultural, mas isso raramente implica lucros financeiros, e além do mais é duro administrar um bar ao mesmo tempo em que se começa a frequentar sessões dos Alcoólicos Anônimos. Portanto, Lester entrega os pontos e vende o clube. Ele e Dory compram uma casa, que lhes traz muito mais problemas do que conforto, e aí vão passar uns tempos em Paris, onde tem brigas terríveis e gastam o resto do dinheiro. Quando voltam, Lester consegue, entre todos os azares possíveis no mundo, um emprego acadêmico. Numa faculdade estadual do Kansas. Lester ensina rock e cultura popular. Nos anos 70 não haveria lugar para um rebelde marginal como aquele num, digamos, ambiente acadêmico respeitável, mas a essa altura já estamos no final dos anos 90 e Lester conseguiu sobreviver ao período de clandestinidade. Porque a coisa é a sério, não é mesmo? O rock and roll é uma indústria planetária movida a satélite, no valor de bilhões e bilhões de dólares, e para que diabos contribuintes financiam universidades, se não for para estudar grandes indústrias? Autodestruição é uma coisa cansativa. Depois de algum tempo, os dois acabam desistindo disso. Perderam a energia necessária para arder de paixão, e além do mais, isso dói muito. Dá muito menos trabalho seguir vivendo, apenas. Passam a manter uma dieta equilibrada, vão cedo para a cama e comparecem a festas do pessoal da faculdade, onde Lester faz discursos inflamados contra os privilégios concedidos a alguns nas áreas de estacionamento. Por volta da virada do século, o romance de Lester finalmente é publicado, só que agora parece uma coisa antiga, exótica. Recebe algumas críticas arrasadoras e acaba encalhando. Seria ótimo dizer que o livro de Lester viria a ser redescoberto anos depois e promovido a clássico da literatura. Mas a verdade é que Lester não é romancista. O que ele é um mutante cultural e tudo que tinha em matéria de visão e energia já foi devorado. Cooptado pela besta, meu velho. As coisas que ele pensava e dizia faziam de fato uma certa diferença, mas não tanto quanto imaginava. No ano de 2015, Lester morre de um ataque cardíaco enquanto remove com uma pá a neve acumulada no gramado. Dory manda cremar seu corpo, num daqueles crematórios alimentados por energia de plasma que estão na moda no século XXI. A New York Times Review of Books faz uma simpática e respeitosa retrospectiva da carreira de Lester, mas o fato é que a essa altura ele é um sujeito praticamente esquecido, apenas uma pitoresca nota de pé de página para os historiadores da cultura que podem observar o século XX com o olhar cirúrgico do a posteriori. Um ano depois da morte de Lester, tem lugar a demolição do Vaxis Travel Lounge, para dar lugar a um enorme condomínio. Dory vai até lá para se despedir das ruínas. Caminha por entre aqueles destroços incrivelmente calmos e despidos de qualquer romantismo. Nesse instante, se produz um outro vazamento nos circuitos do destino e Dory é abordada por uma visão. Thomas Hardy costumava dar a isso o nome de vontade imanente, e na China poderia ter sido tão, mas nós, os pós-modernos do final do século XX, provavelmente lhe daremos uma denominação apaziguadora e pseudocientífica tipo imperativo genético. Dory, sendo Dory, reconhece naquela figura andrógena e luminescente a criança que eles nunca tiveram. Não se preocupe, Dory, diz a criança. Eu poderia ter morrido de alguma dessas horríveis doenças infantis, ou ter me tornado adulta apenas para matar o presidente a tiros e fazê-la morrer de desgosto. E, em todo caso, vocês dois nunca chegariam a ganhar um prêmio como os pais do ano. Dory consegue ver a si própria e a Lester nessa criança. Há um brilho de nácar em seu olho direito que é indubitavelmente de Lester, e o olho esquerdo, calmo e arguto, sem dúvida é dela. Mas por trás dos olhos onde deveria existir um ser humano vivo e respirando não existe nada, apenas alguma coisa fria e tremeluzindo como uma galáxia.
E não se sinta culpada por ter sobrevivido a ele, diz a criança, porque você vai ter aquilo que nós chamamos humoristicamente de morte natural, o que quer dizer que vai morrer cercada de pessoas estranhas e com uma porção de tubos enfiados no corpo, quando estiver velha e indefesa. Mas, então aquilo tudo significou o quê? Pergunta Dory. Se está perguntando se vocês eram artistas imortais traçando grafitis indeléveis nas paredes do tempo, a resposta é não. Vocês nunca pisaram na terra como deuses. Vocês foram gente comum. Mas é melhor ter uma vida real do que vida nenhuma. A criança encolhe os ombros. Vocês não foram muito felizes juntos, mas davam certo um com o outro, e se tivessem se casado com outras pessoas, teria havido 4 pessoas infelizes. Seu consolo é este: vocês ajudaram um ao outro. E? Diz Dory. E isso é o bastante. Apenas proteger um ao outro, e se ajudar a seguir em frente. O resto é lucro. Algum dia, haja o que houver, as pessoas desaparecem para sempre. A arte não torna ninguém imortal. A arte não pode mudar o mundo. Não pode nem sequer curar as feridas da sua alma. O máximo que ela pode fazer é amenizar um pouco a dor que você sente ou fazer com que você se sinta mais desperta. E isso basta. Ela só é importante para quem lhe dá importância, e isso não significa coisíssima alguma para a frieza de um princípio cósmico interestelar como este que vos fala. Mas se vocês tentassem viver de acordo com os meus padrões, iriam apenas matar-se mais depressa ainda. Pelos padrões de vocês, no entanto, até que se saíram bastante bem. Se é assim, diz Dory, então, muito obrigada. Depois desse encontro místico capaz de estremecer a Terra, a vida de Dory seguiu seu curso normal, um dia depois do outro, como sempre aconteceu. Dory abandonou os trabalhos de computer art. Era uma coisa muito velha, isso de tentar acompanhar o pique dos geniozinhos high-tech, e um tanto humilhante também, se a gente pensar bem. Ela passou algum tempo sem fazer nada, sentindo-se muito em paz, e um dia resolveu dedicar-se à aquarela. Durante algum tempo assumiu o personagem de velha artista meio maluca e acabou se tornando uma das figuras de proa da arte regionalista de Kansas. Claro que Dory não era nenhuma Georgia O'Keeffe, mas estava trabalhando, estava vivendo, e chegou a tocar de verdade a vida de um punhado de pessoas. Ou pelo menos, Dory teria chegado a tocar essas pessoas, se tivesse vivido bastante. Mas não viveu, e não tocou ninguém. Dory Seda nunca se encontrou com Lester Bangs. Teriam bastado 2 simples gestos de carinho humano, feitos na hora certa, para salvar a ambos, mas quando essa hora certa chegou eles não tiveram nada, não tiveram nem sequer um ao outro. E assim deslizaram para o fundo das trevas, como os caters, até romper a película brilhante e translúcida de nosso mundo real. E hoje eu criei este sonho feito de folhas brancas de papel para cobrir os vazios que eles deixaram para trás. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.